Bom dia, pessoalzinho. Hoje nós vamos ver uma aula de reação de óxido-redução, né? São reações, pessoal, que ocorrem no nosso dia a dia e que são de extrema importância, né? Um exemplo clássico de reação de óxido-redução é o processo de formação da ferrugem. É claro que a química entra aí para tentar minimizar esses efeitos de oxidação, ou seja, de ferrugem, né? Porque é importante evitar o processo de ferrugem nos metais, mas isso é uma coisa que vamos ver mais adiante. O processo de óxido-redução ocorre também no nosso organismo, né? Quando temos o metabolismo da glicose, né? E sabemos que a glicose, vocês já aprenderam isso em biologia, é importante para o nosso organismo porque é delas que retiramos a energia para fazer tudo o que precisamos, tá? Então, para ver esse processo de óxido-redução, ou redox, ou oxirredução, como tá aí, tanto faz, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é número de oxidação e como calculamos esse número de oxidação, tá bom? Então, o número de oxidação é um número que indica a quantidade de elétrons que vão estar distribuídos entre os átomos que vão participar de um composto iônico ou de uma molécula. Toda e qualquer reação química que nós vamos ver daqui para frente, nós vamos ter que calcular o número de oxidação das substâncias envolvidas nessa reação química, tá bom? E aí aqui tem algumas regras para o cálculo desse número de oxidação. Essas regrinhas, pessoal, é importante vocês saberem, porque isso facilita muito o cálculo do NOx, tá bom? Então, ó, o número de oxidação do hidrogênio vai ser sempre mais 1, porque para vocês ele sempre vai estar acompanhado aí de ametais, tá? Toda substância simples tem NOx igual a 0. Os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, sempre terão NOx igual a mais 1. Os elementos da família 2A, berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, sempre terão NOx igual a mais 2. Os elementos da família 6A, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, sempre vão ter NOx igual a menos 2, desde que seja o último elemento representado nessa molécula, tá bom? Se não for, não vai ser menos 2. Os elementos da família 7A vão ter NOx igual a menos 1, quando também for o último elemento da molécula. Se não for, esse número de oxidação muda, tá bom? É claro, né, pessoal, tem alguns outros elementos aqui que eu não coloquei, porque essas são as regras mais práticas, mas, por exemplo, um elemento químico muito comum que aparece, o alumínio. O alumínio tem NOx igual a mais 3. O ferro é um elemento químico que vocês têm que lembrar que ele pode ter NOx mais 2 ou mais 3. Por que o ferro varia o número de oxidação, enquanto esses elementos da regra não? Porque esses elementos aqui da regra
são elementos do grupo A da tabela periódica, né? Enquanto o ferro é um elemento do grupo B, é um elemento de transição, tá bom? Então, algumas coisinhas aí que tem que lembrar, mas que a gente vai estar vendo aqui ao longo da aula, tá bom? E aí vamos ver como é que, mediante tudo isso, como é que a gente calcula o número de oxidação. É muito fácil, tá, pessoal? É só montar uma expressão matemática e sempre será de primeiro grau, tá bom? Uma equação matemática de primeiro grau. Então, olha aqui, pegamos a molécula do ácido sulfúrico, H2SO4. E nesta molécula, nós vamos ter que calcular o NOx de todos os elementos que estejam presentes nela. O que estiver na regra, ótimo, não temos que calcular, porque já sabemos o valor. O que não está na regra é o que nós vamos calcular. Será o nosso x da nossa equação matemática, tá bom? Então, vamos lá. Hidrogênio tem naquela nossa regrinha? Tem, né? Inclusive, é o primeiro que aparece. O hidrogênio tem NOx igual a mais 1. Então, tá aqui, ó. Hidrogênio, NOx igual a mais 1. Ou 1 mais. Isso não faz diferença. O próximo elemento químico do ácido sulfúrico, o enxofre, tem na nossa regrinha? Ah, tem, Márcia Rita. O enxofre faz parte da família 6A. Sim, mas olha o que diz a regrinha da família 6A. Os elementos da família 6A têm NOx igual a menos 2 quando for o último elemento da molécula. E observem aqui que o enxofre não é o último elemento da molécula, né? Ele é o elemento central. Então, este NOx do enxofre nós vamos ter que calcular. Será o X, tá bom? Oxigênio tem na nossa regrinha? Tem. O oxigênio faz parte da família 6A. E aqui ele é o último elemento da molécula, né? Então, o NOx de qualquer elemento da família 6A, quando é o último elemento da molécula, é menos 2, ou 2 menos, tá bom? Percebam que essa molécula, pessoal, de ácido sulfúrico é uma molécula neutra, ou seja, não apareceu nenhuma valência aqui, nem o sinal, nem menos 2, nem menos 3, nenhuma valência, tá? É uma molécula neutra. Então, ao montar a nossa equação matemática, nós vamos igualar tudo isso sempre igual a 0, tá bom? Então, vamos lá. Hidrogênio. Quantos hidrogênios tem no ácido sulfúrico? 2. Então, 2 vezes o NOx do hidrogênio, que é mais 1. Mais. Quantos enxofres tem no ácido sulfúrico? 1 só. Vezes o NOx dele, que é X. 1 vezes X, X. Tá aqui, é o que vamos calcular. Átomos de oxigênio, quantos temos na molécula? 4. 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, porque é o último elemento da molécula. Como é uma molécula neutra, tudo isso sempre estará igual a 0. E agora, é só resolver esta equação. 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 1 vezes x, mais x. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Igual a 0.
mais 2 com menos 8, menos 6, mais x igual a 0. X igual a mais 6. Então, o número de oxidação do enxofre no ácido sulfúrico é igual a mais 6. Pessoal, um detalhe importantíssimo. Na química, o sinal de mais não é para indicar número positivo. Lá na termoquímica, o sinal de mais servia para indicar absorção de energia. Aqui na óxido-redução, o sinal de mais vai nos indicar que está ocorrendo perda de elétrons. E o sinal de menos, que está ocorrendo ganho de elétrons. Se deixar de colocar esse sinal de mais, o exercício estará errado e vocês vão perder nota nas atividades diagnósticas. Assim como num vestibular, é considerado errado o exercício. Prestem muita atenção nisso. O mais na química é para indicar alguma coisa, não é para indicar um número positivo como na matemática. Então, não posso deixar de colocar esse sinal de mais. Aqui na óxido-redução, o mais indica perda de elétrons e o menos indica ganho de elétrons, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Então, aqui, ó, uma reação de óxido-redução. Se existe a oxidação, existe a redução. São processos simultâneos, tá bom? Então, se eu tenho processo de oxidação, eu tenho processo de redução. No processo de oxidação, nós sempre vamos ter perda de elétrons e o número de oxidação do elemento químico, comparando reagente com produto, sempre indo de reagente para produto. Esse número de oxidação tem que aumentar. É isso que me indica que está ocorrendo oxidação. À medida que aumenta esse número de oxidação, mais perda de elétrons eu tenho. E quem sofre oxidação sempre é o agente redutor. Quem sofre redução vai sempre estar ganhando elétrons e o NOx sempre vai diminuir. De novo, comparando de reagente para produto. Eu olho no reagente o número de oxidação do elemento. O mesmo elemento, eu vou lá no produto, o NOx diminuiu, é porque nós tivemos ganho de elétrons, então tivemos uma redução. E a substância que sofre redução é sempre chamado de agente oxidante. Aí, pessoal, muito cuidado aqui, tá? Porque normalmente vocês acabam se perdendo e achando que quem sofre oxidação é agente oxidante, quem sofre redução é agente redutor. Não, é o inverso. Então, vai uma dica para gravar isso. Aqui nós sempre temos que formar o par consoante-vogal, ou vogal-consoante. A ordem dos fatores não altera o produto. A palavra oxidação começa com vogal. Então, ela tem que formar o par com uma consoante. Quem começa com consoante? Redutor ou oxidante? Redutor. Então, quem sofre oxidação é sempre o agente redutor. Agente, aquele que vai
agir. Ele vai agir, é a substância química que vai provocar o processo de redução, tá? Por isso que ele é chamado de agente redutor, vogal consoante. Olha aqui, a palavra redução começa com consoante. Então, ele tem que fazer um par com uma vogal. Quem sofre redução sempre será o agente oxidante, ok? Então, sempre o par vogal consoante. Sofreu oxidação, é chamado de agente redutor. Sofreu redução, é chamado de agente oxidante. Tudo isso, pessoal, tem que estar gravado desde o cálculo do NOx, regra para o cálculo do NOx, né? Para aprendermos a fazer balanceamento por oxidorredução, que vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas olha aqui, antes disso, vamos ver um exemplo para achar o agente oxidante e o agente redutor em uma reação química. Então, temos aqui a reação de combustão do magnésio. Magnésio metálico reagindo com gás oxigênio do ar, por isso que é uma reação de combustão. Magnésio é o combustível e o oxigênio do ar é o comburente. Produzindo óxido de magnésio, ok? Vamos lá. Primeira coisa, calcular o NOx de todas as substâncias. Se tiver na regra, não temos que calcular nada, sorte a nossa, melhor para nós. Magnésio metálico, substância simples. Tem na regra, toda substância simples tem NOx igual a 0, tá aqui. Gás oxigênio do ar, né? Gás oxigênio. Substância simples, porque é formada por um único elemento químico. Toda substância simples, NOx igual a 0. Aqui, magnésio, aqui é o óxido de magnésio, né? Magnésio é da família 2A. NOx, tem lá na regra, família 2A, NOx igual a mais 2. Oxigênio é família 6A. E tem lá na regra que quando ele é o último elemento da molécula, o NOx é menos 2. Tá aqui, tá bom? Então, calculamos o NOx de todos os elementos químicos envolvidos na reação. Na verdade, aqui nem precisamos calcular, pegamos tudo da regrinha. Então, vamos comparar esses elementos. Olha, o magnésio do reagente tinha NOx igual a 0 e o magnésio do produto tem NOx igual a mais 2. De 0 para mais 2, esse NOx aumentou. Se o NOx aumentou, tivemos um processo de oxidação. Sempre que o NOx aumenta, o processo é um processo de oxidação. E quem sofre oxidação é sempre o agente redutor. Então, o magnésio, nesta reação química, é o nosso agente redutor, porque é ele quem está sofrendo a oxidação. O oxigênio no reagente tinha NOx igual a 0 e no produto passou a ser menos 2. O que aconteceu com o NOx do oxigênio? De 0 para menos 2, esse NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, nós temos um processo de redução. E quem sofre redução
é o agente oxidante. Então, nesta reação química de combustão do magnésio, o agente redutor é o magnésio e o agente oxidante é o gás oxigênio, tá bom? Pessoal, agente oxidante e agente redutor, eu só pego ele no reagente. A palavra agente combina com reagente e não com produto, tá? Então, eu encontro o agente oxidante e o agente redutor nos reagentes da minha equação química, tá bom? Fácil identificar o agente oxidante e o agente redutor, né, pessoal? Só não esqueçam sempre da combinação vogal-consoante. E o importante é sempre calcular o NOx de todos os elementos químicos presentes na nossa reação. Isso é o passo inicial, tá bom? Continuando aqui, tudo isso para chegarmos no balanceamento por óxido-redução. Ah, Márcia Rita, nós já sabemos fazer balanceamento no método por tentativa. Olha que beleza, parabéns para nós. Mas adivinha qual método de balanceamento que mais cai no vestibular e no Enem? Não preciso nem falar que é por óxido-redução, né, pessoal? Isso todo ano cai. Isso não tem como. Nenhum vestibular deixa de ter isso. O Enem adora trabalhar com processos de óxido-redução, tá bom? Porque tem a ver com os próximos assuntos que iremos estudar, né? Então, isso é de extrema importância e como eu sempre brinco com vocês, né? Isso não cai no vestibular, despenca, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, algumas regras para fazer o balanceamento por óxido-redução. Primeira regra, calcular o número de oxidação de todos os elementos da reação química. Segunda regra, verificar qual elemento teve variação do NOx, como fizemos agora na combustão do magnésio, tá? Identificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Até aqui, ó, até o item 3, é tudo que nós fizemos lá com a combustão do magnésio no slide anterior. Agora, vamos descobrir algo mais. Nós vamos ter que aprender a calcular o delta da oxidação e da redução. Depois de calcular esse delta, nós vamos inverter estes deltas, o valor deles, né? O valor do delta da oxidação, nós vamos escrever como coeficiente das substâncias que estão sofrendo redução. E o valor do delta da redução, nós vamos escrever como coeficiente das substâncias que sofreram oxidação. E por último, verificar se o balanceamento está correto ou não, lembrando que deixamos sempre os átomos de hidrogênio e oxigênio por último para fazer o balanceamento, porque isso facilita a nossa vida, tá bom? Então, vamos ver exemplos de balanceamentos. Olha, primeiro aqui nós temos dicromato de potássio reagindo com água mais enxofre, né? Aqui são os estados físicos, né? Aquoso, líquido, gasoso, produzindo hidróxido de potássio mais trióxido de dicromo mais o anidrido sulfuroso, SO2, tá bom? Primeira coisa que nós temos que fazer, calcular o NOx de
todos os elementos presentes aqui nesta substância, tá bom? Então, eu vou fazer assim, pessoal. Tudo que eu colocar em azul é NOx que está na regrinha, não tivemos que calcular. O que eu colocar em vermelho é o NOx que foi calculado, é o X, como foi lá no ácido sulfúrico, combinado? Então, vamos lá. Olha, potássio tem na nossa regrinha, é mais 1. Oxigênio, o último elemento da molécula, tem na nossa regrinha, é menos 2. Hidrogênio tem na nossa regrinha, é mais 1. Oxigênio, último elemento, tem na nossa regrinha, é menos 2. Enxofre, substância simples aqui, NOx igual a 0. Potássio tem na regrinha, mais 1. Hidrogênio tem na regrinha, mais 1. Cromo não tem na regrinha. Oxigênio, o último elemento, tem na regrinha, menos 2. Anidrido sulfuroso. Não posso pôr menos 2 para o enxofre. Por quê? Porque ele não é o último elemento da molécula. A regrinha menos 2 só vale quando o calcogênio é o último elemento da molécula, tá bom? Então, aqui nós temos que calcular o NOx do cromo, né? Aqui no reagente, que calculando vai dar mais 6. Fazendo daquele jeito que eu fiz, tá, pessoal? Agora, quem for mais espertinho pode fazer direto assim, ó. Era uma molécula neutra, não é? 7 vezes menos 2, menos 14. Mais 2 do potássio, menos 12. Dividido por 2, porque eu tenho 2 cromo, menos 6. Mas qual é o número que vai dar para anular aqui o menos 14? Mais 6. Mas vocês estão começando, façam a equaçãozinha matemática para treinar, tá bom? Bom, então aqui no reagente tudo calculado, aqui no produto falta aqui o oxigênio, menos 2. O cromo, né? Calculei aqui, o cromo deu mais 3. Vermelhinho era o X, foi o que eu calculei. Azulzinho era o que tinha na regrinha. Pronto. Temos o NOx de todas as substâncias envolvidas. Então, vamos verificar quem teve variação de NOx. Potássio no reagente era mais 1. E no produto continua mais 1. Não variou. Cromo no reagente era mais 6. No produto passou para mais 3. Opa, mudou o NOx. Sempre comparando de reagente para produto. Eu sempre vou do reagente para o produto. De mais 6 para mais 3, o que aconteceu com o NOx? Ele diminuiu. Quando o NOx diminuiu, nós temos um processo de redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Então, a substância química que é o agente oxidante é o dicromato de potássio. O elemento químico que é o agente oxidante é o cromo. Vocês têm que ficar atentos a isso nos exercícios para ver o que ele pede. Se ele pedir a substância oxidante, que é o agente oxidante, ou simplesmente substância oxidante, é o dicromato de potássio, porque
Quem está sofrendo redução faz parte dessa substância. Se perguntar qual elemento é o oxidante, aí é só o cromo, tá? Então, cuidado, atenção para isso. Bom, continuando. Oxigênio, menos 2 no dicromato de potássio, menos 2 na água, menos 2 no hidróxido de potássio, menos 2 no trióxido de dicromo e menos 2 no anidrido sulfuroso. Ou seja, não variou o NOx. Então, deixo aí. Hidrogênio, mais um, não variou. Enxofre, era 0 e foi para... esqueci de calcular aqui, pessoal. Mais 4, tá bom? De 0 para mais 4, porque eu sempre comparo o reagente com produto, esse NOx aumentou. E se o NOx aumentou, nós tivemos um processo de oxidação. Então, o agente redutor desta equação química é o enxofre, tá bom? Bom, calculamos todos os NOx, já descobrimos quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Agora, nós vamos calcular o delta. Então, vamos calcular o delta da oxidação, tá bom? Delta da oxidação. O cromo no reagente era mais 6 e foi para mais 3. De 6 para 3, quanto foi essa variação? Esse delta quer dizer variação, tá? De 6 para 3, 3. Então, o delta da redução é 3. Agora, uma coisa aqui, ó. Qual é o índice do cromo no reagente? 2. E no produto? 2. São iguais. Não preciso me preocupar com nada. Se fossem diferentes, eu teria que multiplicar essa variação do NOx pelo maior índice do elemento químico que está sofrendo, no caso, a redução. Como eles são iguais, não preciso fazer isso, tá bom? O enxofre era 0 e foi para mais 4. Quanto dá essa variação? 4. Aqui novamente, ó. Qual é o índice do enxofre no reagente? 1. E no produto? Também 1. Então, os índices são iguais. Então, eu não preciso multiplicar esse delta por nada. Se fossem diferentes, eu multiplicaria pelo maior índice, tá bom? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter os deltas. O delta da oxidação, que é 4, vai na frente das moléculas que sofreram redução. Então, eu ponho 4 aqui, porque olha o meu cromo aqui, né? E 4 aqui. O delta da redução, que é 3, eu coloco na frente de quem sofreu oxidação. 3, 3. Já inverti os deltas. O que eu faço agora? Vou verificar o balanceamento. Lembrando que vamos deixar o hidrogênio e o oxigênio por último. Então, vamos lá. E se precisar, vamos mudar os valores aqui, tá? Vou começar pelo potássio. 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 potássios no reagente. No produto, só tem 1.
Qual o número que multiplicado por 1 dá 8? 8. Então, 8 de hidróxido de potássio. Cromo, 4 vezes 2, 8. Aqui no produto, 4 vezes 2, 8. Balanceado. Beleza. Vamos deixar oxigênio por último e hidrogênio será o penúltimo. Enxofre, 3 no reagente e 3 no produto. Balanceado. Vamos para o hidrogênio agora, né? Hidrogênio no reagente, 2. No produto, 8. Então, temos que balancear aqui no reagente. Qual o número que multiplicado por 2 dá 8? 4. Então, vamos aqui, 4. Agora, o oxigênio, né, pessoal? Já vamos aí fazendo uma prece, uma oração para dar certo. Caso não dê certo, nós vamos arrumar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes 7, 28. Mais 4 da água, 32. 32 oxigênios no reagente. No produto, 8 vezes 1, 8. Mais 4 vezes 3, 12. 12 com mais 8 já deu 20. Mais 3 vezes 2, 6. Vai dar 26. Mas não pode, pessoal. Tem que estar balanceado, não tem? Então, vamos ter que mudar alguns coeficientes. Questão de bom senso, né? Bom senso sempre cabe em qualquer lugar. O potássio está balanceado e o cromo está balanceado. Não vou mexer aqui no dicromato de potássio. O hidrogênio já está balanceado. Não vou mexer na água. Assim como não vou mexer no hidróxido de potássio, porque o potássio está balanceado, e não vou mexer no trióxido de dicromo, porque o cromo está balanceado. O que sobrou para eu mexer, que eu posso mudar? Aqui no anidrido sulfuroso e no enxofre, né? Então, se eu contar aqui nos reagentes, nós estamos com 32 oxigênios. No produto, contando o oxigênio do hidróxido de potássio com o oxigênio do trióxido de dicromo, dá um total de 20. Quantos estão faltando para 32? 12. Eu não tenho 2 oxigênios no anidrido sulfuroso? Qual o número que multiplicado por 2 dá como resposta o número 12? Ah, é o 6, Márcia Rita. Então, a gente vem aqui e vai apagar esse 3. Ah, pode? Não só pode, como deve, tá? E vamos colocar agora aqui o coeficiente 6. Aí ficamos com 32 oxigênios. Só que quando nós mudamos aqui para 6, 6 vezes 1 dá 6. O enxofre aqui no reagente só tem 3. Então, vamos ter que mudar o coeficiente aqui também, né? E vamos ter que colocar 6. Porque 6 vezes 1 é igual a 6. Pronto. Está balanceada por um processo de óxido-redução a nossa equação de óxido-redução, tá? Percebam que não é muito difícil, né? Só tem algumas coisas novas aí que vocês têm que fazer, que é calcular o NOx de todos os elementos,
achar quem sofre redução, achar quem sofre oxidação, ok? Olha aqui um outro exemplo, pessoal, tá bom? E eu quero mostrar esse exemplo porque aqui apareceu o ferro, tá? Percebam que aqui ele já foi colocando o NOx de tudo. Sulfato ferroso, FeSO4. Pessoal, uma coisa importante aqui para vocês relembrarem, ó. Quando a gente vai fazer uma fórmula química de qualquer substância, primeiro o cátion e depois o ânion, não é isso? Ferro mais 2. Aí o sulfato, que tem valência, menos 2. Como é que a gente fazia mesmo a formulação? Vamos só relembrar um pouquinho. Pega a valência do cátion e traz para baixo do ânion. Pega a valência do ânion e traz para baixo do cátion. Como aqui as valências são iguais, em química nós escrevemos da fórmula mais simplificada possível, o que acontece? Eliminamos o 2 e o 2, então a fórmula do sulfato ferroso é FeSO4. Então, este ferro aqui, eu sei que o NOx dele é mais 2, tá? Então, por que eu tenho que saber isso? Porque o enxofre aqui, ele é o átomo central. Eu não posso dizer que o NOx dele é menos 2. Ele é o NOx que eu calculei, tá? Ele era o X, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, no sulfato ferroso. O que acontece no sulfato ferroso? É esse jeito de fazer a fórmula. Então, tem que lembrar esses detalhes. Desculpa, aqui é o sulfato férrico, né, pessoal? Sulfato férrico, Fe3+. Com SO4, 2-, né? Como é que fazemos mesmo a formulação? A valência do cátion desce para o ânion. A valência do ânion desce para o cátion. Então, eu sei, ó, aqui, ó, a valência do cátion aqui, ó, subiu para cá. Eu sei que este ferro é o ferro 3+. E aí, o enxofre, que no caso é o átomo central, então não posso dizer que é menos 2, ele é o X que eu calculei, tá bom? Tudo bem, pessoal? E assim sucessivamente, a mesma coisa aqui nesse sulfato manganoso, MnSO4, tá bom? Tudo bem? Bom, então aqui, continuando. Calculamos o NOx de todos os elementos químicos envolvidos na reação. Tudo que eu circular de vermelhinho foi o X, tá bom? Foi o X que foi calculado. Então, tudo isso que está em vermelhinho era o X. Eu tive que calcular. Muito bem. Aí, nós vamos comparar de reagente para produto. O ferro tinha NOx mais 2 no reagente e passou para mais 3 no produto. O NOx aumentou, então o ferro sofreu oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Tá? Então, a substância que é o agente redutor é o sulfato ferroso. O elemento químico que é o agente redutor é o ferro. Muito bem. Quem mais variou? O manganês. Era mais 7 e foi para mais 6. Oh, desculpa, mais 2. Ele sofreu o quê? Redução. Então,
ele é o agente oxidante da reação. Então, a substância que é o agente oxidante é o permanganato de potássio. O elemento químico que é o agente oxidante é o manganês, tá? Aí, calculamos o delta. Olha aqui o delta da oxidação. De mais 2 para 3, quanto variou? Ah, variou 1, Marcia Rita, e aí tá 2. Por que que tá 2? Qual é o índice do ferro no reagente? 1. No produto, 2. Eu tenho que multiplicar pelo maior valor. Índice 1 e índice 2, o maior valor é 2. 1 vezes 2, 2. Então, o delta da oxidação é 2. O manganês era mais 7 e foi para mais 2. O NOx diminuiu. Então, o delta da redução é igual a 5, ok? E aí, o índice do manganês no reagente é 1, o índice do manganês no produto é 1, 1 e 1 são números iguais, eu não preciso multiplicar. O delta é igual a 5, ok? O que fazemos agora? Invertemos os deltas, né? Então, o delta da oxidação vai na frente de quem sofreu redução. Então, vamos lá. 2 aqui. 2 aqui. O delta da redução, que é 5, vai na frente de quem sofreu oxidação. 5 e 5. Lembrando que, se for necessário, podemos apagar. E agora vamos fazer a nossa verificação, né? 5 ferros no reagente e no produto 5 vezes 2, 10. Então, já vamos ter que apagar aqui esse 5 do reagente, porque sempre fazemos o balanceamento por onde tem menos. Então, no lugar do 5 aqui, vamos colocar o 10, tá bom? Agora o enxofre. 10 enxofres no reagente com mais 11. Vamos ver lá no produto. No produto, 5 vezes 1 aqui, 5 vezes 3, 15. né? 5 vezes 3, 15. E mais 2 daqui, 17. Com mais 1 do sulfato ferroso, 18. Então, temos 18 enxofres no produto. Aqui no reagente, temos 10 do sulfato ferroso. Não vamos mexer, porque aqui o ferro já está certo. Para 18, faltam 8. Onde nós vamos pôr? Aqui no ácido sulfúrico. 8. Então, balanceamos o enxofre também. Então, ferro, potássio, manganês e enxofre estão balanceados, né? Ó, 2 potássios no reagente, 2 potássios no produto, 2 manganês no reagente, 2 manganês no produto. Falta quem? Hidrogênio e oxigênio, ok? Então, vamos lá. Hidrogênio. No reagente, 8 vezes 2, 16. Aqui no produto,
só tem hidrogênio aqui na água. Qual o número que multiplicado por 2 dá 16? 8. Então, 8 moléculas de água. Agora, o oxigênio. 10 vezes 4, aqui no reagente eu estou. 10 vezes 4, 40. Com mais 8 vezes 4, 32. Com mais 2 vezes 4, 8. 40 com mais 32, com mais 8, 80 átomos de oxigênio num reagente. Vamos ver lá no produto. 4 do sulfato de potássio, mais 3 vezes, aqui no sulfato férrico, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 com mais 4, 64. Mais 8, mais 2 vezes 4 do sulfato de manganês, 8. Então, somando tudo aqui, 4 mais 60 mais 8 mais 8, vai dar 80 oxigênios também. Então, a equação está balanceada. Tudo bem, pessoal? Bom, isso era a aula de hoje. Espero que tenham entendido, que tenham um ótimo dia e até a próxima aula, pessoal. E bons exercícios. Boa diversão!